Vem cá, vem cá, vem cá, meu povo! Entrevista exclusiva, Malu! Essa vai pra você, eu consegui trazer Lidiane Coutinho depois de muita luta. Tá aqui finalmente, né, minha mãe no mundo dos concursos, Ave Mariela, que eu tenho um carinho gigantesco, que foi aí a que me levou aí desde o começo até as aprovações de hoje. Tenho uma gratidão e uma sensação de realmente família muito grande, Lídia. Eu estou muito feliz de te ter aqui hoje. E eu? Pode Aprovação, o podcast que entrevista aprovados, professores, todo mundo aí do mundo dos concursos e traz muitas técnicas de estudo para você. Então, gente, para começar aqui, né, Lídia, vou te apresentar um pouquinho. A Lídia, gente, todo mundo já conhece, né? Quem for do mundo dos concursos públicos já conhece. Mas ela é uma das melhores professoras de Direito Administrativo do país, dona do curso Prime, aí uma das sócias do curso Prime, e minha grande amiga, Ave Maria, quase família, como eu já falei aqui pra vocês. E hoje a gente vai bater um pouquinho aí, um papo legal sobre concurso público. Seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz. Obrigada. Eu queria dizer pra Malu, né, que eu tinha que começar essas entrevistas com a Camila, né? Quem tá no meu dia a dia sabe que eu não dou entrevista, mas eu não podia dizer o não pra Camila. Eu meio que fugi aqui umas semanas, né? Umas 3 semanas, mas tá lá todo dia. Tá confirmado? Tá confirmado. Então a gente vai falar hoje aí do mundo dos concursos, a gente vai falar um pouquinho da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Chupa, e vamos pra luta. Eu não queria dizer, tava me segurando. Você tá convidada, viu, mocinha? Venha pra cá também, quero muito lhe entrevistar também. Aliás, né, nem entrevista, né? Bate-papo sobre concurso público pra gente trazer aí pros nossos concurseiros um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Um pouquinho dos bastidores do mundo dos concursos, que às vezes a gente só dá aula, mas é bom ter esse momentozinho de... Além de descansar, porque a gente também fala desse momento que é tão importante, que é o momento do descanso, que a gente precisa tanto, enfim, mas também de técnica de estudo, da nossa vida pessoal um pouquinho e por aí vai para divertir o pessoal. Lídia, eu preparei alguns assuntos aqui e a primeira coisa que eu queria saber é como é que você se envolveu aí no mundo dos concursos? Como é que a Lidiane descobriu você professora de Direito Administrativo de concurso? Bom, vamos lá. Como foi que tudo começou, né? Eu trabalhava na 5ª Vara de Execuções Fiscais do Tribunal de Justiça, na época diretora de secretaria, que é um cargo em comissão, e Malu trabalhava na 2ª Vara de Execuções Fiscais, que foi daí que começou a nossa amizade, né, que já tem quase 25 anos. E a gente foi convidada para começar um projeto lá dentro do tribunal que envolvia aí atualização e cursos para servidores e juízes. Então a gente começou dando aula dentro do Tribunal de Justiça. A gente dava aula, existia um núcleo lá dentro do Tribunal de Justiça Escola Judicial. Mais ou menos isso, não era a SMEC, era um núcleo que o intuito deles era atualizar um servidor em alguma matéria que tivesse jurisprudência, ou então dar cursos práticos que ele pudesse usar para as progressões dele. E tinha também um outro foco que era relacionado aos juízes. Quando o juiz mudava, por exemplo, da civil para criminal, ou ele mudava da criminal para fazenda pública e execução fiscal, que era a nossa parte, né? Ou ele vinha do interior para assumir. Então, o tribunal entendia que era necessário fazer uma atualização aí dos servidores e juízes. Então, durante muito tempo, a gente deu aula para servidor e para juiz dentro do Tribunal de Justiça. Rapaz, teste de fogo, viu, gente? Porque dá aula pra juiz. Sim. Muito bem. E assim, sempre foi muito prazeroso, né? Eu ficava com a parte do processo. Eu era diretora de secretaria e eu que ajudava o juiz a fazer as sentenças. E a gente trabalhava muito com o processo administrativo tributário, o processo administrativo em si e tudo nos processos da execução fiscal. E também eu tive um tempo de atuação na fazenda pública, né?
porque existiam os mutirões, eu acabei me envolvendo também. Então eu sempre fui muito ligada ao direito administrativo, porque o processo administrativo, embora ele seja tributário, né, ele é um processo administrativo. E também na Fazenda Pública, porque são ações contra o Estado ou contra o município, que eu estou falando de justiça estadual. Então a gente sempre foi muito envolvido com isso, e aí a gente dava cursos para os servidores e juízes. E teve um determinado momento que eu comecei a dar curso de organização judiciária. Ah, tá. O Código de Organização Judiciária, ele estava em constante mudança, e a diretora lá do núcleo perguntou, você quer dar aula de organização judiciária? E a gente foi montando turmas. Num determinado momento, a Malu me disse, Lídia, eu vou começar a dar aula para concurso, vamos? Aí eu disse, não vou. Não Oxe, vou, tu já dava aula para juiz. Mas a questão toda era o tempo. Porque como eu era diretora, Verdade. eu tinha uma carga horária e uma responsabilidade que me tomava todo o tempo. E aí eu pensava, se eu for dar aula para concurso, nesse momento, eu não vou conseguir viver. Porque eu vou passar o dia todo no fórum e ainda vou dar aula à noite. Que foi o que depois aconteceu, porque ela não se conformou. Então, o que foi que aconteceu? Ela foi, e aí 6 meses depois, eu recebo uma ligação da Malu. Lídia, é o seguinte, eu tô saindo da execução fiscal, eu tô indo pro juizado especial, eu quero que tu vá lá comigo, e aí quando a gente estiver lá no caminho, eu vou te contar uma coisa que tu precisa fazer pra mim. Aí eu disse, lá vem facada, né? E aí eu fui com ela, e ela disse, porque ela migrou. Na realidade, ela tá saindo da criminal, porque ela foi execução fiscal, depois ela foi pra criminal, depois ela foi pro juizado. Ela disse, Lídia, eu vou assumir lá o juizado especial, mas eu tenho uma turma que vai começar e eu não vou poder ficar na turma. E você que vai assumir? Eu disse, vou não. Ela disse, você vai dar aula de constitucional. Então, a minha vida no mundo dos concursos, né, ela começou como substituta da Malu no direito constitucional. A minha primeira turma de concurso foi direito constitucional, que eu não aguentei mais do que 5 meses, né? É isso que eu ia dizer. A famosa frase da Lídia. Não deu, né? Ela tem um fundamento, Direito né? administrativo é melhor do que direito constitucional. Tem porquê, Você né? tem que agradecer ao direito constitucional. Não, pois é, aí assim, quando eu comecei a dar aula do artigo 5º, eu disse, Malu, não vou aguentar isso aqui não. Porque o direito administrativo, ele é muito dinâmico, ele é muito prático. É você mostrar o que vai acontecer no dia a dia, você vai mostrar a estrutura organizacional, você mostrar um processo de licitação acontecendo, você mostrar um processo administrativo e as coisas funcionando, um ato administrativo, uma prestação de serviço. O direito constitucional, ele é muito tópico, muito tópico. E o artigo 5º, ele me dá uma certa agonia. Teórico, que tu diz, né? E o tópico mesmo, porque existem coisas... o tópico, tipo de idealização, né? Que não acontece Uma muito. sociedade justa, uma sociedade livre, uma sociedade... Que é isso, Lídia? A gente tem isso. E o artigo 5º, ele foi me dando agonia. E eu disse, Malu, eu não vou ficar aqui não, ó. Ela, Lídia, por favor, não, Malu, eu vou ficar no mundo dos concursos. Mas eu vou partir para a minha área, que é o direito administrativo. E na sequência, logo, eu já peguei turma de administrativo e aí abandonei total o constitucional. Ainda fiquei uns meses com as duas, mas assim, é muita coisa para você dar conta de constitucional e administrativo, não rola, né? E foi indo e estamos aqui até hoje, né, com administrativo. E eu sempre trabalhei muito nessa área de administrativo. Primeiro lá no fórum, como diretora de secretaria, né, da 5ª Vara de Execuções Fiscais. E aí me envolvi com a Fazenda Pública e me envolvi com outros pontos. E aí depois eu comecei a dar cursos, por exemplo, eu já dei curso para a associação que me convidou, né, me contratou na realidade para prefeitos. Legal. Sobre licitações e contratos. Eu já dei curso em algumas estruturas relacionadas a licitações e contratos, né, em alguns departamentos de prefeitura, órgãos do governo. Universidade também, né? Universidade direto, né? Já fui professora do Farias Brito, da Unifor, né? Então, assim, e de algumas faculdades do interior. Mas a minha paixão realmente é o concurso público, né? O meu foco é o concurso público. Tem alguém que é ligado no 220, igual a filha dela que aqui está, e gosta mesmo é do fuzuê. Sim.
Gosto mesmo de... Na realidade, o processo, estar envolvida com o processo, o mundo dos concursos, ele pra mim, ele é tudo. Ele é tudo. E você vê as pessoas mudando de vida através do estudo. Sim, com certeza, com certeza. E esse contato de ver essa transformação, ele é gratificante, certeza. Vamos lembrar de qual foi a primeira vez que tu me viu? A primeira vez que eu te vi foi numa sala, eu sei até a sala do bloco B, que você chegou porque você fazia os simulados. E aí a gente convidou para as turmas presenciais. Aperreava o meu juízo. Aperreava o juízo, porque ela estudava em casa, viu? Eu estudava em casa. Lídia, eu acho que eu não vou não, que eu tenho vergonha. Aí ela, venha. Aí eu acabei indo, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. De chinelinha, cheguei lá. Super tímida. Tímida, nem. Gente, essa matraca aqui, de boca aberta, que não para de falar. Eu chegava calada pra fazer uma pergunta, tu lembra, Lídia? Eu levantava a mão, meu coração chegou a vir aqui de nervoso. Enfim, realmente. Transformador. A sua evolução é linda. Realmente, assim, o concurso público, gente, o estudo, eu vivo dizendo isso, assim. O estudo para concurso foi tudo na minha vida. Tudo que eu tenho hoje, tudo. Desde do pós-aprovação, meus cronogramas, o meu Instagram, a minha profissão hoje, né, na Cefaz do Ceará, tudo que eu conquistei, minha casa, gente, é tudo. Tudo na minha vida veio através do concurso público, assim. Eu sou realmente muito grata pelo estudo. E vale realmente muito a pena e é muito transformador. Hoje ver as pessoas também do outro lado, sim, né? Sim. Elas poderem ajudar um pouco a passar por esse processo de forma menos sofrida, enfim. E uma curiosidade, tá? Lidiane hoje é dona do Prime, né? Mas se hoje a Lidiane fosse escolher um concurso público para estudar, ou então alguma amiga próxima vai estudar para concurso, qual concurso que... Olha só, hoje, depois de todos esses anos, entendendo e tendo a cabeça que eu não tinha lá na década de 90, eu com certeza escolheria o Ministério Público, mas não o Ministério Público da área comum. Eu escolheria o Ministério Público ou o Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério Público de Contas, que é um Ministério Público assim que eu sou apaixonada. Mas assim, minha primeira e grande paixão é o Ministério Público do Trabalho. Eu acho a atuação do Ministério Público do Trabalho fantástica. Assim, eu tranquilamente ficaria no Ministério Público do Trabalho muito apaixonada pela atribuição, né? Mas hoje eu também gosto muito da advocacia pública. Eu durante muito tempo, eu tive eu acho que a palavra é preconceito, que ela foi quebrada quando dois amigos próximos assumiram a advocacia pública, que é o professor Jefferson Viana, que é procurador do Estado do Ceará e é professor de Direito Tributário do Prime, né? E a Sênia Bregfeld, que é procuradora do Estado de Pernambuco, e é professora de constitucional do Prime. Então, assim, durante muito tempo, eu trabalhei com os procuradores do Estado. E eu tinha um certo preconceito, porque eu sentia os procuradores muito amarrados ao que o executivo queria, ao que o chefe do executivo queria. Então, às vezes, a gente tinha alguma atuação para fazer, mas aquilo ali não era o interesse do executivo. E o advogado não tinha o que fazer, porque é procurador, é servidor público e tem que seguir, obviamente. Não que eles não tivessem... não que eles não tivessem uma autonomia, mas eu sentia que o Ministério Público tinha mais independência e mais autonomia. E eu sempre achei o Ministério Público a carreira mais linda. Mas é defensor da lei, né? E não assim, é defensor de ninguém. E assim, mas eu sempre fui muito incompatível com o direito penal, um problema sério na minha vida, né? O crime não compensa. O crime não compensa. A matéria de penal, pra mim, ela é uma matéria... Eu também não gosto. Não rola. É muito teórico, muito cheio de eu começo a ler e assim, o que eu vejo é que a realidade não bate com a teoria. Entendeu?
Então, assim, eu tenho um problema muito sério com o penal. Então, o Ministério Público Federal e o Estadual não daria para mim. Porque é uma atuação predominantemente penal. E aí eu iria para o Ministério Público do Trabalho tranquilamente. Ministério Público de Contas, que é um sonho de consumo, trabalhar com licitação, que eu amo licitação. De todo o coração. Eu amo licitações e contrato. Eu trabalharia tranquilo com licitações e contrato o resto da vida. Tranquilo. E a advocacia pública, hoje eu tenho uma outra visão da advocacia pública por conta dos dois meninos. E por saber e entender que a advocacia pública hoje, ela respira 100% de direito administrativo. Aí tem a de Pietro também, que é procuradora do Estado, né? Então eu atuaria tranquilamente na advocacia pública. Se fosse para estudar para um concurso, hoje eu escolheria a advocacia pública ou o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público de Contas. Lídia, eu tava me lembrando agora. Não sei se tu lembra. No dia seguinte que saiu o resultado, eu acho, do INSS, que a gente foi lá no Prime, porque ia recorrer, não sei o quê. Sim. Inclusive eu tinha tomado um porre de vinho no dia anterior. Aí a gente foi lá no Prime conversar e tudo. Aí tu olhou pra mim e disse assim: você vai pra área fiscal. Aí eu disse: não vou não. Você vai pra área fiscal, vai ser auditora fiscal. Aí eu falei: Lid, eu não vou pra área fiscal, eu não gosto. Inclusive eu sou engenheira, mas eu saí dessa área justamente porque eu não gosto e tal. E aí depois daquele dia que tu me disse isso, eu passei 1 ano estudando pra área fiscal. Depois eu vi que eu não, na minha cabeça, né? Ai, não gosto disso não, é muito difícil, nunca vou terminar a contabilidade. Faz 1 ano que eu estudo e não cheguei nem na metade. Não vou pra isso não. Aí voltei pra área de tribunais. E aí, né, o mundo dá voltas, aliás, ele não dá voltas, ele capota. Verdade. Né? E cá estou eu, acabei passando, né, na Cefaz para auditor jurídico e acabei indo, né, pra área fiscal de um jeito ou outro. E trabalhando com o tributário, que é o núcleo da área fiscal. E assim, tô amando demais. E olha, uma coisa, você lembrou disso e outra coisa que eu lembrei. A gente se encontrou, eu não me lembro se foi numa live que a gente fez lá no Prime, que eu falei assim, no dia eu tinha conversado com a Fernanda Pacobaíba. E eu falei assim: Camila, vai ser o concurso da Cefaz. A Fernanda vai começar aí a organizar esse concurso da Cefaz, com certeza, ela tá muito empolgada. E tu olhou pra mim no dia e tu disse assim: é o meu concurso. Eu disse: é o seu concurso. Eu não lembro. É o seu concurso. Você tá mais ou menos aí na metade do curso. De direito. Do direito. Tipo assim. Só que meio que enganchou o concurso naquele ano e que o concurso não saiu. Ah, eu lembro que tu falou assim, vai ter auditor jurídico, Foi. Se prepare, porque aí eu falei assim, mas auditor jurídico caiu o quê? Aí tu, não, só as matérias do direito. Aí eu brinquei, agora que eu tô lembrando, aí eu brinquei mesmo, eu falei assim, eita, Lídia, isso aí é um concurso pra mim, né, não? Aí tu falou, Foi é o seu exatamente. concurso, eu lembro. E aí ele agora. enganchou e aí veio sair agora porque era pra ser seu, né? Inclusive vou deixar aqui um abraço pra sua chefe. Chefe? Paco. E tu sabe que tu foi uma grande responsável por eu ter marcado eu ter conseguido falar com ela sobre, enfim, o meu caso e tudo, porque eu tinha mandado um áudio pra ti, né, contando o que tinha acontecido, que eu tava muito triste, que não tinha dado certo. E aí, eu acho que tu comentou alguma coisa, ela sabe quem tu é, alguma coisa assim. Sim, eu tinha conversado com ela sobre isso. Ela é muito acessível. Ela é muito demais. acessível. Eu tinha perguntado pra ela, na verdade, eu tinha conversado com ela sobre a questão do fim de fila. Uhum. E ela tinha me perguntado, porque alguns alunos tinham me perguntado sobre o fim de fila. E aí eu tinha encontrado com ela em algum lugar, não lembro qual foi o lugar que eu encontrei com ela. E eu perguntei: Fernanda, vai ter fim de fila no concurso? Ela: não tem fim de fila. Porque eu vou chamar todo mundo. Porque eu vou chamar todo mundo. Todo mundo de uma vez só, ele de uma vez só. Sério, Fernanda? Ela: sério. Aí eu disse: rapaz, eu tô com uma aluna lá, Camila, e falei pra ela, Lid, não vai existir fim de fila. Então ela sabia, assim, da situação. Aí quando tu me disse, que eu falei pro amigo, aí ele falou assim: cara, se ela sabe quem tu é, por que tu não mandou uma mensagem no Instagram pra ela? E ela responde todo mundo. Pra dizer que precisa marcar uma reunião e tal, pra tentar resolver já na forma administrativa, né? Fazer um requerimento formal de prorrogação baseada na lei do servidor, alguma coisa do tipo. Aí eu
mas o não eu já Não, tenho, eu já né? tenho, né? Certeza. Aí eu peguei e mandei, não é que na mesma hora ela me respondeu, marcou reunião, Sim, enfim. ela é fantástica. No primeiro momento não deu certo, mas depois saiu a prorrogação do prazo e aí tô aqui, né? Também posso no último dia do prazo. Uma loucura. E, Nem me faz. veio me contar chorando, eu comecei a chorar e Todo foi mundo chorou, né? um caos. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouco da Fernanda, porque assim, eu sou muito apaixonada por gestores que se envolvem com o processo. Na realidade, por profissionais que se envolvem com o processo. Por exemplo, o meu nutricionista, eu só tô com ele porque ele se envolve com o processo. Quando eu tô lá domingo desesperada, querendo comer chocolate ou torresmo, coisas que eu não posso comer e que foi muito difícil, assim, a dieta que eu tive que fazer por conta da pré-diabetes que eu tive, ele acompanhou todo o processo. E isso é uma coisa que me marca, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer com meus alunos. Acompanhar o processo, Na verdade, é quem o ama envolvimento. que faz, É. Então, assim, o meu Nutri é assim, a minha ginecologista é assim. Então, os profissionais que eu me cerco, do ponto de vista pessoal, que eu preciso, eu realmente só fico com eles se eles se envolvem no processo. E eu vi isso na Fernanda como gestora da maior pasta que existe dentro da organização administrativa do Estado do Ceará, né? O fato dela ser extremamente profissional, o fato de, além de ser profissional, ser muito acessível, Humano, né? muito, e ter uma competência fora da curva. Primeira vez que eu ouvi falar da Fernanda, quem falou dela pra mim foi o Otônio. O Otônio assumiu o cargo que você assumiu hoje, e o Otônio era professor do Prime. E eu, na época, tinha ficado muito indignada, porque ele tinha saído da Justiça Federal e tinha ido para a Cefaz. Eu achava aquilo o maior absurdo da face da terra. Por quê? Porque ele vinha no processo de estudar para concurso para juiz e promotor, que era o sonho da vida dele. Aí eu disse, e lá na Justiça Federal, ele estava ajudando, auxiliando, assessorando as sentenças do juiz, que é uma forma de treinar para a magistratura. Uhum. E aí eu disse assim, você vai fazer o que na Cefaz? Vai ficar dando, parecer modelos iguais, só assinando? E ele, não, Lid, não vai ser isso não. Vai ser isso, Mas né? sabe ela, que não existe... Mas ele não existe. Depois eu me envolvi no processo, né? E aí ele foi contra a minha vontade, eu querendo ser a dona da pessoa, né? Eu não vai, ele vou porque eu tô no interior, eu quero vir. E ele me convenceu de que realmente a Cefaz seria melhor pra ele, como realmente foi. E toda semana ele chegava, assim, a empolgação do mundo com a Fernanda Pacobaíba e com a Germana. Uhum. Né? Porque a Germana é um doce de pessoa. Eu não sei como é que uma pessoa pode ser daquele jeito. Eu fico pensando assim, gente, o que é? A Germana não é desse mundo. Não pode a Germana ser desse mundo. De tão... Você olha pra ela, aquela paz, né? E ao mesmo tempo firme de convicção. Uhum. E uma profissional extraordinária, que a Germana é uma profissional extraordinária, né? E eu acho que por isso elas não estão certas, né? E aí toda semana ele me falava da Fernanda. Aí eu comecei a acompanhar todo o processo. Do concurso, né? A atuação da Fernanda, porque a gente dava aula na Unifor. Eu dava no outro núcleo, ela dava lá, eu na pós, ela na graduação. Mas todos os alunos falavam muito bem dela. Até que eu tive a oportunidade de conversar com ela e tudo, e me apaixonei. E aí a primeira coisa que eu disse pra ela, na maior cara de pau, Fernanda, eu acho que tu tem que se candidatar a governadora. Ela, por quê? Cara, eu disse, Fernanda, tem que se candidatar. O Ceará precisa de uma gestora que tenha pulso, que seja acessível, que entenda a máquina administrativa, porque ela entende a máquina administrativa como ninguém, né? Mas, infelizmente, ela ainda não cedeu aos meus amigos. Então, deixa um abraço aqui pra ela, né? Sou sua fã. Eu não vou falar nada porque não, você chefe, puxa estágio, saco. Estágio probatório, Chefe, amiga. né? Você não pode, você tá em estágio probatório. Vamos pular, vamos lá. Tá, então se fosse estudar seria pro MP, né? Principalmente MPT, MP de contas ou advocacia pública hoje. E Lid, por onde você acha que, por exemplo, se você fosse indicar para essa pessoa começar para esses concursos aí, por onde você acha que o concurso ele tem que começar? Olha só, um dia desse a gente tava até conversando sobre isso, estudo passivo e o estudo ativo, né? Eu sou muito fã
de resolver questões. Na realidade, eu sou viciada em resolver questões. Eu tô dentro do carro, eu tô com um aplicativo aberto, resolvendo questões. E eu sei que isso é um estudo ativo, mas lógico que se a pessoa vai começar, ela não consegue começar assim, né? Mas como você, eu também sou muito fã de videoaula. Eu acho, hoje, assim como diretora pedagógica do Prime, que a aula presencial e a videoaula, elas se complementam. É muito difícil um aluno novato começar sozinho pela videoaula. Porque, primeiro, ele precisa ter esse contato. É na sala de aula que a gente, como professora, enxerga o aluno com dúvida. Eu estou dando uma matéria e eu vejo o aluno franzir a testa, eu já sei que ali não está funcionando. Então, eu vou tentar resolver o problema dele. Na videoaula, a gente não consegue isso, né? Não tem como fazer isso. Então, eu acho que o aluno ele tem que organizar o estudo passivo dele com aulas, sejam elas presenciais ou videoaulas, ou os dois de preferência, porque a aula presencial ela traz um estímulo para o aluno, ter o contato com o professor, ter o contato com outros colegas, né? E outra coisa, a atualização, que a videoaula não dá. Eu estou dando a aula lá e pode ser que daqui 2 semanas tenha uma mudança ali, né? E não é a mesma coisa estar na sala de aula. Não é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, para você. Ontem saiu uma publicação de uma decisão do Supremo falando que os tratados de direitos ambientais são sim considerados tratados de direitos humanos para efeito de controle de convencionalidade. Não dá para eu voltar na videoaula falando, né, do poder normativo, poder regulamentar, função legislativa, porque eu sempre trato desse assunto de controle de convencionalidade quando eu dou poder regulamentar, para o aluno entender o que é o controle de convencionalidade. A Constituição, as leis infraconstitucionais, os atos normativos secundários, e aí eu acabo falando um pouquinho de controle de legalidade, de convencionalidade e de constitucionalidade. Mas hoje pela manhã, quando eu entrei em sala de aula, foi a primeira coisa que eu falei. Então, esse feedback do presencial, ele é muito rápido, ele é muito mais rápido que a videoaula. E eu fico feliz de ter as redes sociais hoje. Até porque a linguagem falada, ela é mais bem... Por isso que eu sempre digo, você vai ver aquela matéria pela primeira vez, tenta ver pela videoaula, porque a linguagem falada, ela é mais compreensível do que a linguagem escrita, né? Sim. Então a pessoa acaba entendendo ali pela explicação falada. O exemplo que é dado, né? Depois quando vai ler, consegue aí absorver. Sim. Então assim, eu acho que tem que ter esse estudo passivo de aulas, aula presencial, videoaula e o estudo ativo, né? E dentre as análises de estudo ativo, revisões, questões, eu sou fã incondicional de questões. Eu acho que você aprende muito com questão. Especialmente se você se dedicar a esmiuçar tudo. Aquele item tá errado porque onde é que eu encontro o dispositivo legal? Porque você vai criando uma memória fotográfica ali, né? Às vezes vale muito mais você fazer ali um pacote ali de questões do que você perder aquele tempo todo fazendo um resumo, por exemplo. Tudo bem que o resumo também é importante em alguns casos. Porque o resumo vai ser o seu diagnóstico da matéria. E é diferente da questão, porque a questão não vai ser o diagnóstico. Né? Na verdade, o resumo tem que ser feito a partir do que foi visto nas questões. Porque se eu faço um resumo sem antes ter feito questões, eu vou escrever o que eu acho que é importante. Exatamente. Mas, na verdade, às vezes por exemplo, a FCC cobra uns artigos que a CESP já não cobra, que a FGV já cobra. Então... Ontem mesmo eu publiquei no meu Instagram, siga o meu Instagram, viu? Prof. Lidiane Coutinho. Sigam lá, gente. Né? Que eu fiz um comparativo de assuntos importantes para FCC e para o CESP. E existe uma variação. Por exemplo, atos administrativos é um assunto mais importante para uma banca e organização administrativa é um assunto mais importante para outra. Então, isso você tem que estar balanceando para saber e não perder tempo. Quando eu fazia os bancos de dados dos meus cronogramas, né, porque os bancos de dados daqui que é mais cobrado foi porque eu fui estudando realmente a matéria e fui fazendo. Por exemplo, para a Cefaz eu fiz muito banco de dados de questões porque eu estava ali, né, resolvendo, estudando, enfim. E aí eu via claramente, assim, por exemplo, sei lá, processo civil. A FCC cobrava muito o artigo tal.
numa sessão. Sim. Na mesma sessão, a CESP cobrava outro artigo. Sim. Então, O os olhar é artigos diferente. favoritos são diferentes totalmente, entendeu? São. Até a banca influi também no que Sim. você vai E, botar e no resumo. os assuntos também, dentro do aspecto, né? Por exemplo, vou tentar dar um exemplo. Atos administrativos. A FCC tem uma tendência maior a cobrar classificação de atos, coisa que o SESC não é tão fã. Uhum. O SESC gosta mais de elementos de validade, entendeu? Então, isso tem que ser Revogação, analisado. anulação. Sim, extinção do ato. É isso. Aí me diz uma coisa, Lidy, qual é o assunto que tu acha assim que é mais difícil de direito administrativo? Atos. Atos? Atos administrativos. Mais do que a licitação? Mais. Certo? O que é o problema da licitação para as pessoas? É a linguagem jurídica e a licitação ela é uma coisa muito prática, que as pessoas não vivenciam. Mas se você tirar a capa de repulsa da lei de licitação e você sentar e dizer assim, eu vou aprender licitação, você tem um dispositivo legal para acompanhar. Porque existe um segredo, as bancas também não sabem licitação na prática. Uhum. Então o que é que elas vão fazer? Elas vão pegar a letra da lei. Copiar e colar praticamente. Agora, qual é a grande dificuldade de atos? É porque 90% do assunto de atos é doutrina. É. E aí, o que é que acontece? O Construção CESP, teórica, né? pronto, o CESP usa a linha de raciocínio da de Pietro. O IDECAN usa a linha de raciocínio do José de Santos Carvalho Filho. Então, isso meio que dificulta essa linha de raciocínio. Hoje mesmo eu estava falando para os meninos. Existe um determinado segmento de doutrinadores que entende que fato administrativo é consequência do ato. Uhum. A de Pedro não concorda. Ela diz que fato é um evento que pode vir antes ou depois do ato. A morte do servidor é um fato que vai obrigar a administração a praticar um ato. Mas o fato vem antes. Mas a maioria esmagadora dos doutrinadores não defende essa ideia. Uhum. Entende que fato é consequência do ato. Então, existe muita discussão acadêmica em cima de ato. Por que é que a de Pietro, ela prevalece? Primeiro, pelo Esse normal até que eu ia dela. falar, né? Que dependendo da banca, Sim, você tem que adotar um posicionamento Exatamente. outro. CESP, por exemplo, é de Pietro na De cabeça Pietro. e tchau. É. Às vezes ele cobra uma pouco. coisinha diferente. Mas por que a de Pietro anda prevalecendo? Primeiro, pelo currículo dela. Procuradora do Estado, Porque ela é moderna, é de hoje, Né? Enfim, ela faz parte da doutrina atuante. moderna, porque o Eli é que era predominante na doutrina clássica e a de Pietro é a doutrina moderna, mas a de Pietro tem um currículo que poucas pessoas vão ter na vida. É procuradora do Estado, né? Agora aposentada, de São Paulo, é professora da USP, já foi diretora da graduação, da pós-graduação, foi instrutora dos instrutores das bancas de concurso. A de Pietro dava aula para os instrutores da ESAF. Muito amiga da época do Fernando Henrique Cardoso, porque eles trabalharam junto na USP, né? Ela foi convidada pelo Fernando Henrique Cardoso a fazer parte da comissão que criou o projeto de lei que virou a Lei 9784/99. Então ela tem uma bagagem que ninguém mais tem. Será que a gente consegue trazer ela pro nosso pós-aprovação? Gente, ela é tão simples, ela é tão fantástica. No dia que eu cheguei lá na Facete, eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, eu tô parecida aquelas fãs enlouquecidas. Eu tô te imaginando. E aí ela falando lá de improbidade administrativa, porque ela tem um funcionamento que virou a lei Que de virou, agora. é. Um funcionamento que, da questão da LINDB, que afeta a improbidade e que deveria ter conciliação, a cotransação. E eu, meu Deus, ela vai já inventar uma Nossa teoria que vai... Pronto, e acabou Foi dito virando, feito, né? Acabou virando. Então, assim, ela realmente tem um currículo invejável. E hoje eu sempre digo para o aluno, na dúvida para estudar atos, estude pela de Pietro. Uhum. Porque a maioria das bancas usa. Até porque se ele não citar quem ele tá pedindo, aí tem que chutar em É, algum, né? Porque os é. posicionamentos são um pouco divergentes. Então, Sim. Se for uma banca pequena, eles não usam de P, tipo o IMPA, o S, a antiga CCV, eles gostam mais da doutrina tradicional, né? Mas essas bancas maiores, elas têm uma tendência a usar mais a de Pedro, José de Santos Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Melo. sabe aquele velho ditado que você ama, mas você odeia? É tipo Sim, isso. é, tipo isso. Eu lembro até hoje da questão que eu errei no INSS.
Muito obrigada, de Pietro. A questão do serviço público. Do serviço público. Porque só ela tem aquele funcionamento, Pronto. que caducidade é forma de Isso. rescisão de contrato. Só ela, porque a própria lei diz que não é Tu rescisão. lembra que depois da prova Nós recorremos. a gente ficou debatendo ali, dizendo uma coisa, dizendo outra, meu Deus do céu, o que E será? aí quem me convenceu, na realidade quem me convenceu não, porque eu me conformei, né? Foi o seu Nil. Seu Nil, Lide, não adianta, a de Pietro disse o que a de Pietro disse, tá dito. Aí eu já ouvi essa frase, era tu que fica dizendo, toma toda vida que a gente discute a questão disso, não adianta, o que a de Pietro disse tá dito. Então, se conforme. Então, eu me conformei, porque ela realmente entende que caducidade é uma forma de rescisão, né? Enfim, vocês estão aprendendo direito administrativo aqui nessa conversa, viu, meu É o povo? jeito, é o jeito. Ei, Lid, me diz uma coisa, bancas pequenas, como é que tu faz, assim, pra ensinar direito administrativo quando a banca do concurso é uma banca minúscula, que tem poucas questões? Assim, normalmente, Camila, as bancas pequenas, elas vêm num padrão de usar a doutrina mais clássica, que é o Elilos Meirelles. Então, quando eu sei que é uma banca pequena, eu procuro, primeiro, descobrir quem está na comissão do concurso, porque a gente sempre acaba sabendo, porque o bacharelado sempre acaba Gente, contando, que né? interessante. Então, quem está na comissão, e aí eu vou pesquisar sobre aquelas pessoas que estão na comissão para ver se eu tenho alguma luz ali com relação a isso. Mas é quase sempre o mesmo padrão. É usar a doutrina clássica, que é a doutrina do Eli, porque é uma doutrina mais conceitual, não é uma doutrina que se envolve com polêmica, E entendeu? muita letra de lei também, né? 60 a 70% das questões, né, são letra de lei, então eles acabam não se envolvendo em problemas. Mas aí, como é que tu faz com as questões? Pronto, aí assim, existe tecnicamente um padrão. Você vai estudar para um concurso da UFC, que quem faz era a CCV, por exemplo. Então, existe várias bancas que têm o mesmo padrão que a CCV tinha. O IMPA tem o mesmo padrão, a UES tem o mesmo padrão. Normalmente, as bancas oriundas vinculadas, vou dizer nem oriundas, a universidades, elas têm o mesmo padrão. E você, seguindo o mesmo padrão, funciona. Então, se o concurso é feito pela UES, não tenha medo de fazer questões da antiga CCV. Questões do IMPA, questões da própria UES, entendeu? Porque elas vão vir no mesmo padrão. No mesmo padrão. Então, por exemplo, eu poderia pegar questões de uma universidade de outro Sim, estado. elas vêm Que é mais ou basicamente. menos na mesma Isso na minha matéria, né? Não sei na mas matéria o dos pior é outros. que em português também eu já vi que é mais ou menos a mesma coisa. Que as bancas pequenas cobram muito aquelas Sim. regrinhas chatinhas gramaticais, como acentuação. Sim. Enfim, realmente... Dígrafo. É um realmente padrão de concurso de universidade, não né? é aquela coisinha chatinha mesmo. Enfim, o que tu acha por que tem algumas pessoas que passam anos estudando e não conseguem aprovar e tem outras que são aprovadas, assim, que será que é a diferença? O que é que eu posso te dizer nessas 2 décadas vivenciando a vida dos concurseiros, né? Porque eu acabo me envolvendo com a vida dos concurseiros e pensando nisso. Tu Primeiro, começou a dar aula no maternal? quase isso. Quase isso, mas foi bem novinha, né? Nós temos um problema que isso vem mudando, especialmente no Ceará, porque no começo de tudo, os alunos eram muito resistentes a estudar letra de lei. Aquele aluno que é resistente a estudar letra de lei, ele vai ter muito mais dificuldade em ser aprovado. Porque, como a gente acabou de falar, 60 a 70% da prova dele é letra de lei. E eu acho que é por isso que Né? eu dei também em concurso. Pois é. Eu lia muito. Então, assim, quando os candidatos, quando os concurseiros, eles aceitam isso, o caminho encurta. O caminho realmente encurta. O segundo motivo que eu vejo é porque as pessoas ficam muito preocupadas com fórmulas. A fórmula do outro deu Fórmula certo. mágica. É. E, na verdade, você tem que se encontrar. Nenhuma fórmula vai dar certo pra você. Por exemplo, tem gente que dorme, que estuda deitado na rede. Quem é essa pessoa? Meu Deus do céu.
Tem gente que estuda deitada. Se eu me deitar, eu durmo, né? Um coach não ia indicar um negócio desse, né não? É possível. Quando eu digo isso em sala de aula, todo mundo é mentira. Mentira, Ô, peraí que eu tenho uma corta foto. pra foto aí, corta pra foto da pessoa estudando deitada. Vamos fazer uma montagem. Eu acho que tem que fazer. Como Então, é? e tu sabe que eu tinha uma foto tua deitada, né? Tu tirou um print da minha foto? Não, tu me mandou uma foto um dia, por algum motivo. Eu disse, eu chamo ela de Camis, tá? Camis, não sei o que, não sei o que. Não, Lídia, é porque eu tô sentindo dor nas costas, eu tô aqui deitada. Aí me mostrou a foto deitada. Como é que a pessoa está deitada? Pronto, desde esse dia Eu espalho pra todo mundo. Rapaz, eu entrar na sala de aula e a Lídia dizer assim, dorme Estuda deitada, deitada. estuda deitada. É, certeza. Aí tu sai, eu falo, não é verdade, professora? Eu, claro, é verdade. Agora você vai ter que mostrar, né? Que estuda deitada. Corta aí, câmera. Então, pra foto. assim, eu acho que isso é fórmula. E que as pessoas são muito preocupadas em eu quero uma fórmula mágica. Não existe. E eu vivo falando isso. né? Não existe, não existe. Tem que Você- adaptar, testar primeiro, porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Olha, eu vou te contar uma história que é muito engraçada. A gente fez alguns cursos na Unifor, isso me ajudou muito, especialmente no mundo dos concursos. Que era entender o aluno, se o aluno é auditivo, se o aluno é visual, se ele é sinestésico, né? Então a gente estuda muito isso. E aí, logo no começo, eu peguei uma turma, eu dei aula para uma turma da advocacia pública, lá no antigo curso do professor Jorge Hélio, né, que lá tinha muito curso das carreiras jurídicas. E eu tinha um aluno que depois se tornou um grande amigo, que ele chegava, ele se sentava na última cadeira, ele passava a aula todinha olhando para mim, ele não escrevia nada, ele não baixava a cabeça, ele não anotava nada, e ele saía. E aquilo ali foi me dando uma agonia, de verdade. Lá pela sexta, sétima aula, eu já tinha entrosamento com a turma e com ele, aí eu cheguei para ele e perguntei, por que você não escreve nada? Você escreve na sua apostila? Na apostila dele, zerada. Ele disse, porque se eu baixar minha cabeça para escrever, eu não vou entender nada que a senhora está falando. Então eu preciso me concentrar, ficar olhando para a senhora, entender o que a senhora está dizendo e chegar em casa e estudar. Eu posso te contar um segredo? Ele é totalmente visual, ele era totalmente visual. Porque tem gente que bota, por exemplo, tem gente que bota fone de ouvido e vai malhar, Escutando, né? cara, com 30 segundos eu já não sei o que a pessoa tá falando, porque eu já tô pensando na comida, eu tô pensando no jantar, eu tô pensando em várias coisas, menos no que o cara tá falando, né? No dia que eu tô assim com insônia horrível, boto aqui, com 5 minutos eu tô dormindo. E ele não era auditivo, ele era visual, pelo contrário. Ele tinha que ficar olhando pra mim, ele tinha todos os meus esquemas na cabeça. E se ele baixasse aqui, ele não conseguia mais. Perdi a atenção. Perdia. E ele tirou o 3º lugar para procurador da Fazenda Nacional. Eu queria mandar um segredo. Que tu é assim. Olha, estamos descobrindo segredos hoje, Eu né? queria contar um segredo, assim, né, pra ninguém brigar comigo, tá bom? Mas a Lidiane era minha professora, né? Vocês já devem ter percebido. E eu fingia que eu tava anotando alguma coisa só pra, tipo assim, não ficar chato, porque realmente pro professor parece que aquela pessoa tá Não, desinteressada. dá agonia. Parece que ela tá odiando sua Mas, aula. deixa eu te falar, isso é uma grande experiência pra mim, porque depois dele, eu aprendi a olhar o aluno, eu aprendi a ler o aluno. Então, eu tenho o máximo de cuidado em saber que o aluno é auditivo, ou o aluno é visual, ou o aluno precisa ser auditivo e visual, né? Que é o sinestésico, né? Que a gente chama. Então, eu tive o máximo de cuidado com isso, depois que ele me falou. Porque, realmente, a gente vai criando... eu digo pra Malu que a gente vai criando calo com a sala de aula, né? A gente vai criando uma casca e vai amadurecendo. Porque só a sala de aula faz isso pra gente. Você pode passar 10 anos sendo professora de EAD. Mas você não vai ter uma experiência dessa. É diferente. A energia é diferente. Não funciona. Não funciona. Eu, particularmente, sou uma professora de sala de aula. A pandemia, pra mim, foi a pior experiência da vida. Porque a falta que o ser humano me fez, a falta que o aluno me fez, a falta que a sala de aula me fez, foi uma coisa que... Eu nunca tive depressão na minha vida, mas a pandemia me trouxe essa angústia
desesperada pela sala de aula. Eu disse, não, eu não tenho condição de ficar sem a sala Quanto de aula. mais tempo a gente vai ficar... E é porque, assim, não foi falta de trabalho. Porque eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto na pandemia. Porque a gente teve que produzir horrores pro online. Mas aquilo não me deixa feliz. Aquilo não me deixou feliz. Então, assim, eu hoje entendo que o online é uma realidade. E que tanto o professor precisa se adaptar, como o aluno precisa dessa realidade. Mas eu não seria feliz sendo uma professora exclusivamente de online. Jamais, em hipótese nenhuma. Não sou professora de online. Eu sou também professora de online. Mas eu não sou professora exclusivamente de online. Eu preciso de uma sala de aula. Quando eu dei aula aqui presencial para o INSS, né, que a gente fez uma mentoria aqui, chegaram para mim e disseram assim, eita, é uma energia, né? Aí eu disse, o presencial, ele tem essa energia, tipo, as pessoas chegam, te abraçam. Parece assim que, porque eles veem a gente na telinha, Sim. Aí quando eles chegam, bem distante. carinho, uma coisa realmente muito, é uma energia diferente. Eu acho que você fica tão empolgado com aquela energia que você consegue dar muito mais do que você daria se fosse, não que o online você não dê, mas tipo assim, a energia faz com que você produza muito mais e sem ver nem o tempo passar, sabe? Então realmente o presencial ele tem essa pegada. Certeza. E aí por que algumas pessoas passam anos estudando e outras não? Tu falou muito por conta de não encontrar a sua própria fórmula. E eu acho que isso é o segredo. Eu vivo falando isso, que tipo, você tem que pegar a técnica de estudo que funcionou pro outro, testar, ver se a sua produtividade ali nas questões melhorou, se você teve um índice de acerto maior, para que você possa saber se você... Um dia desse eu tava aqui no Instagram e o que eu vou falar que era até para ser censurado, né? Mas a gente vai, isso é importante para os alunos saberem. Eu respeito muito o trabalho do outro, né? Embora em alguns momentos eu não concorde com algumas coisas, mas eu respeito muito. E aí eu vi uma pessoa que trabalha no mundo dos concursos dizendo assim, o pior erro que você deve fazer, que você pode fazer é estudar por videoaula. Aí eu, pronto. O seu Netflix não passa em prova. Aí eu fiquei assim, pensando que uma pessoa que diz uma coisa dessa, ela não tem noção da consequência que isso pode trazer. Por quê? Porque eu conheço dezenas de alunos, estou na frente de uma, que usaram a videoaula como ferramenta de aprovação e foram aprovadas. Como ferramenta principal. Como ferramenta principal. Então eu fico muito preocupada com isso. Porque às vezes eu estou em sala de aula e eu me empolgo. Assim, hoje, se eu fosse para estudar para concurso, como eu estudaria? Videoaula, questões, letra de lei. Jurisprudência no quarto ponto. Videoaula, questões, letra de lei, jurisprudência. E às vezes a jurisprudência está dentro das questões, tá dentro das questões. E está dentro da aula, então, né? eu iria nesse formato. Tia Lick, por que não iria para o presencial? Pelo tempo que eu não tenho. Uhum. Se eu tivesse um tempo gigante, ou se eu tivesse um tempo, aula presencial complementada de videoaula, questões, letra de lei e jurisprudência. Né? Então, eu faria esse pacote. Você me perguntou como, né? Eu faria esse pacote. Mas isso é o que eu acho que poderia se adaptar a mim. E o presencial também como um primeiro contato. Claro, né? Claro. O Depois que poderia se adaptar visual. a mim. Então, eu acho que o grande segredo é a sua fórmula. Tem gente que não gosta de videoaula. Não porque eu perco muito tempo, não sou disciplinada. Ok, eu prefiro PDF. Eu, Lidiane Coutinho, jamais estudarei por PDF. É difícil. Mas eu acho que existem pessoas, alunos, que só estudam por PDF. Eu conheço dezenas de alunos que passaram por PDF. Tia Liz, por que você não estudaria pelo PDF? Porque eu, assim como por livro hoje, o PDF, o livro, ele demanda uma energia e um tempo muito grande. Né? Se você está numa vida louca, isso não vai lhe ajudar. Mas se você só se adequa e se adapta ao PDF, é a sua fórmula. Você tem que estudar assim. Então, assim, é muito comum os meninos da área fiscal só estudar com PDF. Na área fiscal tem muito isso mesmo. Né? É muito comum os meninos de carreira policiais só estudar com videoaula. Por quê? Porque cada um descobriu a sua fórmula. E sabe qual é o legal? É que às vezes a fórmula é a mistura de tudo isso. Claro! Porque, por exemplo,
eu sempre tentei diversificar muito a minha forma de estudar, que era justamente para eu não cansar. Para eu cansar menos, vamos dizer assim. Então, por isso que eu consegui estudar tantas horas por dia, porque eu começava vendo videoaula, aí quando eu terminava direito administrativo, eu via por videoaula. Aí quando ia passar, por exemplo, para raciocínio lógico, eu já fazia mais raciocínio lógico questões, né? Mas quando eu passava, sei lá, para AFO, aí eu já ia ler. Aí depois eu ia passar para outra disciplina, tanto. Aí eu já passava para videoaula de novo. Então eu ficava intercalando as formas de estudar, porque só de você mudar essa forma de estudar já traz aquele estudo mais ativo, sabe? Você consegue se concentrar mais. Quando você passa muito tempo fazendo a mesma coisa, se eu passar 4, 5 horas lendo o mesmo PDF, logicamente ali da terceira hora em diante eu já não estou mais absorvendo muita coisa. Exatamente. Então, é a sua forma, né? Isso, tá mudando, é muito bom. E aí, Lid, a gente vai se encaminhando aqui para as últimas perguntas, né? Que não são perguntas, são bate-papo. E tem muita coisa interessante, deixa eu ver aqui. Banca preferida, tu tem? CESP. Descarado, Deus me livre. A única pessoa do mundo que a minha aposentadoria em Gramado vai ser instrutora do CESP. Eu vou me oferecer. CESP, dá presente de mim? Faça um preço barato, quase de graça. Mas por quê? Eu acho hoje o CESP, Sebrasp, né, que eu não me acostumo com a palavra CESP, a banca mais completa, no sentido de atualização, no sentido de cobrar conteúdos e no sentido também de ser linear. Se você estuda pro CESP, com o CESP, você entende a cabeça do CESP. E eu já acertei questão na prova do TRT, mesmo sabendo que tinha um erro no enunciado, eu já coloquei certo e acertei a questão porque eu sabia que o CESP não estava querendo cobrar aquele erro. Pronto. Então, assim, o CESP ele é muito linear. Algumas pessoas reclamam daquela questão de uma errada anular uma certa, que isso é uma escolha da comissão, não é o CESP que impõe, né? É um formato que ele tem múltipla escolha e certa e errada. A comissão escolhe o que ela quer, né? Mas eu acho o CESP hoje linear. Eu me preocupo muito hoje com a FGV. Porque eu acho que a FGV, ela tá num processo de transição, querendo ter um padrão e que ela não consegue ainda passar essa ideia linear para o candidato. Ela tem um padrão para exame de ordem, ela foge desse padrão para magistratura, ela quer usar o mesmo padrão da magistratura para soldado da Polícia Militar do Ceará. Então, isso meio que bagunça a linha de raciocínio do aluno, entendeu? Do candidato. O CESP Ele não sabe o que esperar. Pronto, tipo não isso. sabe. É possível você encontrar uma questão que foi de advogado da União, não prova de soldado da polícia. Entendeu? Então, assim, e o CESP, ele já vem linear. Quando ele quer uma prova difícil, é uma prova difícil. Não que você não vai encontrar questões da magistratura numa prova de técnico. Isso aconteceu várias vezes. Mas existe uma ideia linear para o CESP, entendeu? E até em relação a isso, você sabe como se preparar. Claro. Por exemplo, uma coisa característica muito comum nas provas do CESP é pegar aquela leizinha que tá todo mundo achando que não vai cair do edital Cobra. E botar ali 10 questões sobre aquela lei. É conhecido o CESP fazer isso. Fez no NSS, fez na minha prova do TRT. Então, assim, conhecido fazer. E até nisso, nesse padrão, até em querer surpreender, a gente já sabe que vai ser. Conhece. Já sabe que vai ser. E aí eu também gosto muito da FCC. Eu tô muito feliz porque a FCC voltou. A FCC tava um pouco sumida porque a FCC ela tem uma relação muito próxima com os tribunais e os tribunais estão parados, né? Uhum. A gente praticamente não tava tendo concurso de tribunais. E agora ela voltou com tudo, graças a Deus. Aí, tão bom. TRT, TRE, Justiça Estadual, então ela tá pegando tudo. E sabe uma coisa que eu defendo muito também quando eu vou dar consultoria para concursos? É que as questões certo e errado do CESP, muita gente reclama, porque no dia da prova eu perco muito ponto e tal. Mas para preparação, ela tem uma capacidade de memorização, de aprendizado muito maior do que a múltipla escolha. Porque veja bem, você pega ali aquela frase, você tem que analisar se aquela frase está certa ou errada. Então você se concentra 100% naquele conteúdo naquele momento. Verdade. Enquanto
eu tenho 5 alternativas, eu leio a primeira e depois vou para a segunda, que já é falando de outra coisa, depois eu faço por eliminação. Então, assim, você se concentrar em cada vez num assunto ali que está sendo cobrado, você acaba memorizando mais. Eu sempre defendi isso. Sim. E CESP, pra mim, né, é a banca de base em todos os meus concursos, enfim. Tem muita diferença entre preparação pré-edital e pós-edital? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer lá no Prime que se eu pudesse, eu não pegaria a aula pós-edital. A aula pós-edital, ela é uma aula tensa, ela é uma aula que o aluno, ele não vem de coração e cabeça aberta para aprender. Ele tá ali querendo uma solução para passar. E isso é ruim para a relação de sala de aula, entendeu? O professor, ele se obriga a focar em pontos que ele entende que é possível que seja cobrado e às vezes deixar pontos de fora. Porque o tempo é muito curto, entendeu? E isso acaba prejudicando, com certeza absoluta. Então, assim, eu não gosto. E se eu pudesse escolher, eu não pegaria turma pós-edital. Eu ficaria só, com né? Pré-edital. E a importância de se estudar no pré-edital, né? Que muita gente não... É incrível, assim, eu digo isso por experiência própria de vender cronograma de estudo, Sim. por exemplo. A quantidade de cronogramas que a gente vende antes do edital e depois do edital, a gente não tem nem comparação. Então as pessoas estão se preparando só no pós-edital. E aí isso gera uma frustração muito grande, porque realmente no pós-edital a pessoa doa a vida por Sim. aquilo e abdica de tudo e quase morre de estudar. E aí quando ela não passa, por mais que assim no fundo do coração você sabe, eu estudei 2 meses e tal. Mas você deu aquilo como se fosse uma energia gigante. E se sente frustrado e um perdedor. Se ela tivesse feito isso no pré, ela teria tido um resultado, né, infinitamente melhor. Então, assim, eu sinto isso dentro de sala de aula, eu sinto isso também no curso online, porque as pessoas ficam muito ansiosas e elas explodem por tudo. E, assim, é um caos, de verdade, entendeu? Então, eu gosto muito do pré-edital e eu acho que o estudo do pré-edital é melhor. Tá. Concurso escada vale a pena? Vale. Eu defendo essa ideia de concurso escada. Eu só me preocupo com uma coisa, a acomodação. Isso. Né? Eu acho assim, Camila, e algumas vezes eu fiz isso com alguns alunos. Eu recebi esse apelido de tia e ele existe um porquê, né? Da tia Lídia. Hoje, lógico, pós-pandemia, isso eu tô mais comedida, porque as pessoas elas estão mais sensíveis. Mas várias vezes eu tirei aluno de uma sala e coloquei aluno em outra sala, porque eu entendia que não era o perfil do aluno. Eu fiz isso contigo também, né? Então, assim, eu tinha uma aluna que estudava para área fiscal, mas ela não tinha nada de perfil de área fiscal. E ela era monitora do Prime. Então, eu deixei a aula terminar, sentei com ela e disse assim, a partir de amanhã você vai para as carreiras especiais. Não vai sim. Você está no lugar errado. Não é pra você estar aqui. Pior que vocês estão achando que é brincadeira. Não, ela é assim eu mesmo. tiro, brincando, na hora, tiro. Então, assim, alguns alunos, não todos, mas alguns alunos, eles precisam desse concurso escada para acalmar o coração por uma realidade externa, entendeu? Então, dizer que não vale a pena concurso escada, pra mim, seria leviano, porque cada pessoa tem uma realidade, né? Ai, mas eu acho que estudar para ser juiz é melhor. Tudo bem, a sua realidade dia a dia comporta você ficar 2, 3 anos estudando sem trabalhar? Ou existe uma necessidade por trás? Então, o concurso escada, ele... Só para explicar o que é o concurso Sim. escada para quem não entende, né? Às vezes você tem um concurso foco, eu quero ser juiz. Mas aí... Faz concurso eu para faço técnico um concurso do TJ. de técnico para eu ter aquela estabilidade financeira mínima ali, para eu ter um concurso, para eu pelo menos sentir que eu tenho um emprego, né? Vamos dizer, eu posso sustentar a minha família, posso relaxar um pouco mais financeiramente e aí me dedicar realmente a um concurso que é um desafio maior. Então é isso que é concurso escada, justamente porque você vai subindo degrau a degrau. Sim.
Então, assim, isso depende da realidade de cada aluno. Então, eu acho que tem aluno que sim tem que fazer o concurso SCADA. Eu fui uma Porque que fiz concurso para SCADA. acalmar o coração e às vezes até para se encontrar, entendeu? Por quê? Porque hoje a nossa realidade é de ter alunos que não são do direito. Então, eles vão se encontrar no momento posterior, como for o seu caso. Uhum. Então, não, vou dizer para Camila que ela vai fazer faculdade de Direito, espere 4 anos e depois vai fazer o concurso para ser defensora pública. Né? Exige 3 anos de prática jurídica ainda. Então é a sua realidade? Não. Qual era a realidade da sua vida naquele momento? Então, o concurso SCADA, ele traz esse conforto e acalma o coração e, às vezes, opera milagres, porque a pessoa passa a ter uma autoestima elevada e dizer, eu sei que eu posso. Então, a partir daqui, ninguém me segura. Então, eu tive alunos que começaram na época, agentes penitenciários, e hoje são procuradores da República. Tem um auditor que trabalha comigo, que ele começou na PM, ele disse que na família dele ninguém tinha nem faculdade. Então, assim, ele começou de baixo mesmo. Vou falar de uma pessoa aqui que eu amo de paixão, que é o Márcio. O Márcio. Né? O Márcio estudou, começou lá no MPU, e hoje é auditor da Receita Federal. Mas a vida toda dele, ele quis ser auditor da Receita. E ele galgou essa ideia do concurso SCADA. Por quê? Porque a realidade dele era aquela. A família morava no Pirambu, os pais eram semi-analfabetos. Precisavam dele. E precisavam dele. E ele não esconde isso de ninguém, o que eu tô falando aqui. Ele já deu entrevista, inclusive um nome bom pra você, viu? Tá convidadíssimo. Né? Mas te amo, viu? Ave Maria, eu tenho alunos que, né? Eu fico dizendo te amo pra ela direto e ela toda tímida. Eu quero 2 te amo por dia. A pessoa é carente, viu, gente? Eu achei que eu era chameguenta. Vocês estão vendo de onde eu puxei, né? A minha mãe é chameguenta mais do que eu. Então, assim, eu e o Márcio, a gente, né? Ai, não, assim, amo demais. Então, assim, o Márcio fez um concurso que foi o do MPU, que foi um concurso SCADA, mas a vida dele toda, ele chegou lá dentro da sala de aula dizendo, eu vou ser auditor. Disse, você vai ser auditor. Com certeza absoluta. Assim, e hoje é auditor, né? A primeira vez que eu cheguei na sala de aula, eu disse que eu ia ser auditor. Sim. Eu fiquei pensando assim, cara, eu acho... Quando eu te vi na defensoria, eu acho que você se encontrou, né? Eu já te disse isso. Que eu não te vejo como na magistratura. Eu acho que não rola pra ti. Eu acho que a defensoria é o teu perfil, né? Desde o primeiro dia. Mas eu te vejo feliz na Cefaz. Então, eu não sei se você vai continuar. Né, continuar. Eu acho que a Cefaz vai cumprir o seu papel na sua vida. Foi uma grande surpresa, na verdade. Porque eu gosto muito do lado social do trabalho. Então eu tinha muito eu queria muito, logicamente, assumir a Cefaz, muito mesmo, até porque eu estudei muito pra isso. Mas eu tinha muito receio de entrar, ter uma estabilidade financeira, porque, enfim, é um cargo muito bem remunerado. Mas eu tinha muito medo de me frustrar no trabalho em si, porque eu tenho muito essa questão social, de atendimento ao público, de querer mudar a vida das pessoas. Então, talvez por isso eu queria muito ser ou defensora ou na magistratura, né? Só que eu me descobri de um jeito que eu tô amando. Graças a Deus. Muito pela questão do desafio, sabe? Porque todo dia a gente pega um desafio diferente lá. Na área jurídica, que é a área que eu tô, né? De pegar um caso e você ler o negócio e dizer, meu Deus do céu, pra onde é que eu vou aqui? E ter que ir atrás de uma solução jurídica. Realmente eu tô bem feliz. Assim, eu lembro que tu me disse isso. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. É bem desafiador essa parte da Cefaz. E aí, a questão do concurso SCADA, né? O meu caso foi literalmente uma escada todinha, né? Eu comecei na DPU, que era um cargo de agente administrativo, que eu acho que pagava 3 mil e um pouquinho. Aí depois fiz para o TRT técnico, que já subiu para Ali7. Aí depois foi para analista do TRT, agora auditor. E aí não sei, né? Enfim, ainda tem 3 anos de prática jurídica. O céu é o limite. Ainda tem 3 anos de prática jurídica aí pra eu pensar, né?
Mas, assim, defensoria ou magistratura é algo que realmente eu penso. Não sei se eu vou realmente seguir esse caminho por conta que hoje eu tô na capital, Sim. hoje eu tô num cargo... Teria que mudar toda a logística, né? Teria que, por exemplo, magistratura você vai pro interior primeiro, pra depois voltar. Não sei se daqui a 3 anos eu vou querer estar nessa rotina de ir pro Sim, interior, né? sim. Eu quero constituir família, eu quero, enfim... Eu, particularmente, não lhe vejo na magistratura. Mas isso aqui é a minha opinião pessoal, Abaixou uma né? pessoa lá que dizia assim, vai ser uma péssima juíza. Aí eu olhava pra criatura e dizia assim, como é a história? Vai ser horrível como juíza, vai ser péssima. Aí eu dizia, por quê? Caneta vai ser pesada que nem presta. E vai ser pesada pro lado mais hipossuficiente, né? No caso, o lado mais fraco, que o juiz não pode ser. Não pode. Né? Ele tem que Não ser pode. imparcial. Justo. Mas pior que eu ia ser mesmo. Mas eu acho que na Cefaz você vai se encontrar cada vez mais, né? Porque você vai descobrir também um lado social lá. Dentro da análise, existe esse lado social que está sendo muito bem desenvolvido lá dentro, né? Eu acredito e torço que continue. E a defensoria, porque é sua cara, né? A defensoria realmente Meu é sua coração cara. verdinho. É. E aí fui galgando novos, né? Agora sim, eu acho que a pessoa tem que se conhecer, Lídia. Não sei se tu concorda. Com Porque certeza. se eu sei que se eu entrar eu vou me acomodar, ou então se eu hoje eu tenho uma vida tranquila, meus pais disseram que eu posso ficar tranquilo, que eles, sem problema nenhum, eles me ajudam no que eu precisar, enquanto eu tiver que estudar ali pra ser juiz. Depende muito também da sua realidade, se Com você tá certeza. precisando, né? É exatamente isso. Eu acho que o absoluto, ele traz uma certa alienação. Então, quando eu vejo as pessoas falarem, não se deve fazer concurso de escada, eu disse, não, eu não concordo, porque depende da realidade da pessoa, né? E existem situações que realmente não vale a pena. Assim, como eu disse que tinha alunos que optaram por essa linha, porque era a realidade dele, eu tive um aluno, aliás, 2 alunos, né? Que uma hoje é procuradora do trabalho e o outro é juiz de trabalho. Tá passando, né? Ela passou. Não sei se já assumiu. Ela já assumiu como procuradora do trabalho. Que estudavam horrores para tribunais, mas não se adequaram à realidade dos concursos de tribunais. Porque os concursos de tribunais, eles são um pouco kamikaze. Você acerta ali 95% das questões e chora de raiva, porque você pode correr o risco de não entrar. Porque é todo mundo na linha de corte altíssima, né? E havia muitos questionamentos na sala de aula. Por que isso, por que aquilo? Aí um dia eu fui lá, peguei na mão dele e disse assim, vamos aqui comigo que eu preciso conversar contigo. E essa é uma história que eu conto direto em sala de aula. Ele estava mais ou menos da metade para o fim da faculdade de Direito. E ele levou a namorada dele, que tinha acabado de terminar o 2º grau, para ver se ela se encontrava no mundo dos concursos. Então ela, muito tímida, ela chegava, muda e saía calada. E eu perguntava para ela, você tá aqui à força? Ela, não, né, eu tô gostando. E eles estudavam para tribunais, especialmente RT. Mas ele errava todas as questões, ele fazia todas as turmas de exercício, errava todas as questões, todas. Coitado. Por quê? Porque ele achava que em todo item tinha um porém na história. Tinha uma pegadinha. Aí quando foi um dia eu parei e disse assim, vem aqui, vamos ali, deixa ela aí, vamos conversar ali comigo. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, pare hoje de estudar para tribunais. Isso vai lhe frustrar. Comece a estudar para a magistratura do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho. Porque ele só queria a área trabalhista. Não, mas pare. Você vai ficar frustrado. Bom, dito e feito. Primeiro concurso que aconteceu fora do Ceará, os 2 foram. Quem passou? Ela. Ele não passou. Não passou. Chegou chateado, chorando. Tilide, podemos conversar? Podemos, né? Podemos. Aí ele disse, olha, toda a questão que eu vi, eu questionei, que tinha jurisprudência e tal, mas a banca, FCC, só queria letra de lei. Eu disse, mas eu já lhe disse isso, você está estudando para o concurso errado. Tem gente que tem que aceitar isso. Aí ela foi assumir e ele começou a estudar para juiz de trabalho. E passou. E eles são casados hoje, né? Eles acabaram casando, né? Mas para ele não funcionou. E outra aluna que estava do mesmo jeito, quando saiu o concurso que você passou aqui, TRT, ela ficou em 700 e lá vai alguma coisa, super frustrada. Eu disse, não faça isso. Não é porque você está estudando para carreira de trabalho, porque todos os itens ela via erro. Começou a estudar para magistratura e MPT e hoje ela é procuradora do trabalho.
Que massa. Né? Então tem gente que não se adapta. E isso é uma realidade. Então para ela o concurso escada não ia acontecer. Então ela parou e ela ainda me disse assim, se eu não passo nem para tribunal, eu vou passar para MPT. São coisas totalmente diferentes. E perfis diferentes. Você não tem perfil de estudo de carreira de tribunais. Não tem. Você se questiona demais, você vê erro em tudo. Não tá certo isso é estudar para tribunais. Não rola, não funciona. E aí ela, tá, vou abandonar isso aqui. E assim, em pouco tempo, acho que em menos de um ano ela já tava passando por concurso de procurador. Teve uma época que o procurador teve assim, um atrás do outro. Pois ela passou naqueles. Agora, pra gente ir se encaminhando pro final, dava pra conversar aqui 2, 3 dias, né? Qual foi a situação mais engraçada ou hilária? Não sei se tu lembra aí de alguma que aconteceu em sala de aula. Muitas, eu tenho aí 2 décadas, né, pra contar. Mas assim, eu vou te falar de uma hilária e de uma marcante. Que são 2 coisas diferentes pra mim. A mais marcante foi a aula que eu fui dar, que seria a última aula que eu ia dar antes do nascimento do João Wilson, e a minha bolsa estourou na sala de aula. Meu Deus! Lá na A1. Mentira! E as alunas que me levaram pro hospital para eu ter o João Wilson. Mentira! Foi lá na A1. Literalmente tu teve o filho. E o Juliano é meu sócio no Prime, professor de Direito Administrativo. Em novembro para dezembro ele dizia, Lide, para, porque senão tu vai ter o João Wilson dentro da sala de aula. Não, Juliano, deixa agoniado. E aí eu fui pro Natal, andei fazendo as estripulias, comendo o que não devia. E ficou faltando uma aula do meu modular, que era o administrativo na veia, né? Aí eu disse, não, vou voltar para finalizar e faltavam-se uns 15 dias para o nascimento do João Wilson. Não deu outra. A bolsa rompeu na sala de aula. Quando eu olhei tudo molhado, eu disse, gente, o que é que tá acontecendo aqui na sala? Vai ter o João Wilson aqui. E aí foi um Deus nos acuda. E aí liguei pra minha ginecologista, ó. A bolsa rompeu, ela onde é que tu tá na sala de aula? Eu levei logo o carão. Por isso que o João fica te mandando tu voltar pra sim. Mãe, vai pro Prime, eu odeio o Prime. Continua do mesmo jeito. Ciúme do Prime, é o ciumento. E aí eu fui, duas alunas me levaram, né, que são minhas grandes amigas, elas fizeram faculdade comigo, né, a gente tem uma história, e elas estavam fazendo meu curso modular de atualização. E elas me levaram e tudo, e o João Wilson nasceu nesse dia, né. E uma hilária é que uma aluna minha pediu para levar a filha dela para assistir aula, porque não tinha com quem deixar, eu não, de boa e tudo. E tô eu lá, fazendo Cebolinha e Mônica pra todo mundo. E aí eu botei o Cebolinha numa situação horrível, né? Que a Mônica acabava o Cebolinha. E aí a filha dela se levantou e brigou comigo e disse... Mentira! Foi, o Cebolinha não pode passar por isso, mamãe, vamos embora, eu não quero mais ficar aqui. E foi embora, né? Que onda! Então assim, são 2 coisas que eu sempre conto em sala de aula, que eu adoro. Quando tem uma criança, eu já não vou mais falar. E tem muito, não é, muito. gente? Muita gente leva Demais. os filhos pra Demais. conseguir Eu adoro, estudar. viu? Pode levar. Agradeço muito, 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 muito pela conversa. Foi muito bom te ter aqui. Olha aí, nem doeu essa entrevista. Porque a conversa é boa demais, né? Deixar Com a gente certeza. fica aqui 2 dias. E Malu tá me devendo uma também. Agora eu vou ter que falar com ela, né? Vou ter que falar pra ela. Agradeço demais você. Estarei sempre à sua disposição. E está sempre no meu coração. E as portas aqui estão abertas. E o curso Prime, nosso parceiraço aí. Digo pelo pessoal da IBET, porque eu conheço, né? O curso Prime pode vir aqui pra IBET, a gente é parceiro e o que vocês precisarem. Vamos montar várias parcerias. Que vocês precisarem. E eu, né? Sou Prime de coração sempre, enfim. Então, sou tão ciumenta, minha gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção dos bastidores, minha filha. Muito! Mas é amor, né? É, certeza. Quem ama, cuida, né? Então... Não pode contar. Não vamos contar, isso aí fica pra uma outra história. Mas muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? Eu tinha que estrear aí minha vida com você, Clara e Evidente. E sempre que você precisar, eu vou estar aqui. Eu também. Viu? Obrigada. E, gente, nosso próximo Pod de Aprovação, fique ligado, vai ter muita coisa bacana por aí. Um cheiro bem grande da Camilinha e da Tia Beijo, Lid. povo! Se desoriente não, tenha fé. Tenham fé.